Opa, tudo bom? Hoje eu vou conversar a respeito do diagrama de classes da UML, sobre como elaborar um diagrama de classe para poder representar a classe de uma entidade de um sistema. Basicamente, o que é o diagrama de classe da UML? O diagrama de classe da UML é um diagrama que existe para poder representar as classes de um sistema, para que a gente consiga identificar melhor como é que funciona, né, a camada de domínio desse sistema. Quais que são as classes responsáveis, né, quais são as classes que estão envolvidas, né, nesse sistema e quais que são os métodos, atributos e relacionamentos entre essas classes do domínio. Basicamente, ela tem alguns componentes. Dentro desses componentes, a gente tem as classes do sistema, né, que são as coisas que eu já falei. Por exemplo, numa loja de carro, teria um carro, e associado a essas classes do sistema, a gente tem métodos, atributos e relacionamentos entre eles. Vamos explicar um pouco a respeito desses métodos, desses atributos e relacionamentos. Os métodos são as ações que as classes podem fazer, os atributos são as características que essas classes podem ter, e o relacionamento entre eles é como essas classes elas se encontram dentro do sistema. Então, dentro de um diagrama de classe da UML, a gente veria algo assim, com o nome da classe em cima, embaixo alguns atributos, e juntamente, né, com o tipo deles, né, a tipagem dentro do sistema e as ações associadas a elas. Por exemplo, um carro. Um carro dentro de uma loja de carro poderia ter a placa e o número, né, de chassi. Não faço ideia o que é isso, mas enfim. Ele teria alguns atributos como acelerar e frear. Então ele teria algumas ações que você pode executar com o carro, entendeu? Então é isso. A gente teria um atributo que teria um tipo associado a ele e um método com retorno associado a esse método. Então é assim que a gente se estabeleceria, né, as nossas entidades dentro dentro do nosso sistema. Então, basicamente, como identificar essas classes? A gente tem que fazer uma análise de domínio, né, que é encontrar as entidades relevantes dentro do sistema. Então, por exemplo, a gente tem um sistema que vende, enfim, qualquer coisa, a gente poderia colocar essa coisa, os funcionários e diversos usuários também, como as entidades que a gente gostaria de salvar, né, dentro do nosso aplicativo. Para a gente construir um bom diagrama, para a gente conseguir identificar essas coisas, a gente precisaria encontrar o que que a gente gostaria de abstrair dentro do nosso aplicativo, que a gente gostaria de salvar. Então a gente também poderia agrupar os atributos e métodos que seriam relevantes a essas classes, né, que a gente gostaria de representar dentro do nosso sistema. Então, por exemplo, eu vou colocar um exemplo muito simples. Imagina que a gente tem uma biblioteca. Para essa biblioteca, a gente poderia identificar algumas classes que poderiam ser úteis guardar em um sistema. Por exemplo, um usuário, um livro e um funcionário. O funcionário poderia ter os atributos associados a ele, que seriam relevantes para a gente guardar, né, dentro da classe, dentro do sistema. Os livros também e o usuário também. O usuário essas coisas poderiam ter relacionamentos entre si, como por exemplo o relacionamento de compra ou de empréstimo, né? O usuário faz um empréstimo com relação a isso, um funcionário guarda um livro, coisas assim poderiam acontecer. Basta apenas a gente identificar as coisas que são relevantes para o nosso sistema. Existem também os relacionamentos entre classes. Os relacionamentos entre classes podem ser associação, agregação, composição, herança e implementação. A questão da associação é quando uma classe se associa a outra com alguma ação. A agregação é quando várias classes têm coisas em comum entre elas. Basicamente, a composição é uma forma mais forte de agregação. A herança é quando, basicamente, uma classe tem as mesmas, as mesmas, os mesmos atributos e métodos de outra. Então, por exemplo, tem uma classe pai, que é, por exemplo, livro, e aí a classe filho poderia ser livro didático. Então, você vê que a livro didático tem os mesmos métodos, as mesmas ações que você pode fazer com livros, pode fazer com livro didático, os mesmos atributos, mas não são a mesma coisa. Por quê? Porque o livro didático ele é mais específico e o livro é mais geral. E a implementação são quando existem é, interfaces, por assim dizer, que são coisas que a gente poderia ter várias ações associadas. Então, é como se fosse um manual que diz que para alguma coisa ser essa coisa teria que implementar alguns atributos, mas ele não existe na vida real. Entendeu? É uma coisa bastante
abstrato. Enfim, a gente poderia ter aqui um exemplo de relacionamento entre essas classes, né? Onde um autor escreve um artigo. O autor possui o nome de autor, que é um character, na verdade poderia ser uma string, né? Mas aqui está sendo mostrado dessa forma. O endereço do autor, o telefone e o e-mail. Você pode ver que nesse caso específico, a gente pode ver que as informações relevantes para essa situação, nesse negócio, foi guardar essas informações a respeito do autor e essas outras informações guardadas a respeito do artigo, que é o título do artigo e a página inicial do artigo. Você vê que varia bastante de acordo com como é que é feito o negócio. Então, se o negócio ele é mais direcionado nesse sentido, né, a, dependendo de como que o negócio, quais que são as informações que o negócio deveria abstrair, né, de um autor e de um artigo, e aí o relacionamento entre eles, ele poderia guardar de maneira diferente. Então você pode ver que o autor tem algumas informações associadas a ele, e o relacionamento entre o autor e o artigo é escrever. Então o autor escreve um artigo, e esse é o relacionamento entre eles. Então é isso, essa é a apresentação. Muito obrigado.